Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, O Despertar da Consciência. Hoje quero compartilhar com você lições do querido mestre Neville Goddard para transformar sua vida. Quer saber mais? Assista o vídeo até o final. Vou lhes dar algumas lições sobre o pensamento em quarta dimensão. Eu sei que quando um homem vê uma coisa claramente ele pode explicar isso. No inverno passado, em Barbados, um pescador, cujo vocabulário não passava de 1000 palavras, me contou mais em 5 minutos, sobre o comportamento do golfinho, do que Shakespeare com seu vasto vocabulário poderia ter me dito, embora ele não conhecesse os hábitos do golfinho. Este pescador me contou como os golfinhos amam brincar com pedaços de madeira flutuantes, e para apanhá-los, você joga a madeira na água e os atrai, como atrairia uma criança, porque eles gostam de fingir que estão saindo da água. Como eu disse, o vocabulário deste homem era muito limitado, mas ele conhecia seus peixes, e conhecia o mar. Por ele conhecer os golfinhos, ele pode me contar sobre seus hábitos e como capturá-los. Quando você diz que conhece uma coisa, mas não consegue explicar isso, eu digo que você não conhece, pois quando realmente sabe, você naturalmente expressa isso. Se eu perguntasse a você como definiria oração, e dissesse, como você poderia, através da oração, realizar um objetivo, qualquer objetivo? Se puder me dizer, então você conhece isso, mas se não puder me dizer, então você não conhece isso. Quando vê claramente em seus olhos mentais, o seu maior irá inspirar as palavras que serão necessárias para revestir a ideia e expressá-la lindamente, e você irá expressar a ideia muito melhor do que um homem com um vasto vocabulário, que não vê isso com a clareza que você vê. Se você tem ouvido cuidadosamente nos 4 dias passados, você sabe como a Bíblia não tem referência a nenhuma pessoa que já tenha existido, ou a qualquer evento que tenha ocorrido na Terra. Os autores da Bíblia não estavam escrevendo a história, eles estavam escrevendo o grande drama da mente que eles vestiram com o traje de história, e então adaptaram à limitada capacidade das massas não críticas, não pensantes. Você sabe que cada história na Bíblia é sua história, então quando os escritores introduzem 12 dos personagens na mesma história, eles estão tentando presentear você com diferentes atributos da mente que você pode usar. Você viu isso enquanto eu peguei uma dúzia ou mais de histórias e as interpretei para você, por exemplo. Muitas pessoas se perguntam como Jesus, o mais gracioso, o mais amoroso homem no mundo, pôde dizer à sua mãe, o que é suposto que tenha dito a ela, como registrado no 2º capítulo do Evangelho de João. Jesus é obrigado a dizer à sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? João 2 versos 4. Você e eu, que ainda não identificamos a qual ideal servimos, não faríamos tal declaração para nossa mãe. No entanto, aqui estava a encarnação do amor dizendo à sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? Você é Jesus e sua mãe é sua própria consciência. Pois consciência é a causa de tudo, portanto, é o grande pai e mãe de todo o fenômeno. Você e eu somos criaturas de hábito. Temos o hábito de aceitar como final a evidência de nossos sentidos. Vinho é necessário para os hóspedes e meus sentidos me dizem que não há mais vinho, e eu por hábito estou prestes a aceitar essa carência como final. Quando eu me recordo que minha consciência é a primeira e única realidade, portanto se eu negar a evidência de meus sentidos e assumir a consciência de ter vinho o suficiente, eu em certo sentido, repreendi minha mãe ou a consciência que sugeriu a falta, e assumindo a consciência de ter o que eu desejo para meus convidados, vinho é produzido de uma forma que nós desconhecemos. Acabei de ler uma nota aqui de um amigo meu na audiência. No domingo passado, ele tinha um compromisso em uma igreja para um casamento, o relógio lhe dizia que estava atrasado, tudo lhe dizia que estava atrasado. Ele estava parado na rua esperando por um táxi. Não havia nenhum à vista. Ele imaginou que, em vez de estar na esquina da rua, ele estava na igreja. Nesse momento, um carro parou à sua frente. Meu amigo falou ao motorista sobre sua situação, e o motorista disse a ele, eu não estou indo para aquele caminho, mas eu o levo até lá. Meu amigo entrou no carro e estava na igreja a tempo para o casamento. Esta é a aplicação correta da lei, não aceitação da sugestão de atraso. Nunca aceite a sugestão de falta. Nesse caso, eu disse a mim mesmo, o que tenho eu contigo? O que eu tenho que fazer com a evidência dos meus sentidos? Traga-me todos os potes e os encha.
Em outras palavras, eu assumo que eu tenho todo o vinho que desejo. Então meu dimensionalmente eu maior inspira tudo, os pensamentos e ações que ajudarão a encarnação de minha pretensão. Não é um homem dizendo à sua mãe, mulher, o que tenho eu contigo? É todo homem que conhece esta lei que dirá a si mesmo, quando seus sentidos sugerirem falta, o que tenho eu contigo? Fique atrás de mim. Nunca mais ouvirei uma voz como aquela, porque se eu o fizer, ficarei impregnado dessa sugestão e irei nutrir o fruto da falta. Agora nós voltamos para outra história no Evangelho de Marcos, onde Jesus estava com fome vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Marcos 11 versos 13, 14. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Marcos 11 versos 20. Que árvore estou explodindo? Não uma árvore do lado de fora. É a minha própria consciência. Eu sou a videira, João 15 versos 1. Minha consciência, meu eu sou, é a grande árvore, e o hábito mais uma vez sugere o vazio, sugere a pobreza, sugere 4 meses antes que eu possa festejar. Mas eu não quero esperar 4 meses. Eu dei a mim mesmo esta poderosa sugestão que nunca mais eu vou, nem mesmo por um momento, aliviar que isso levará 4 meses para realizar meu desejo. A crença na falta deve, a partir deste dia, ser infértil e nunca mais se reproduzir em minha mente. Não é um homem destruindo uma árvore. Tudo na Bíblia tem lugar na mente do homem, a árvore, a cidade, as pessoas, tudo. Não há uma declaração feita na Bíblia que não represente algum atributo na mente humana. Elas são todas personificações da mente e não coisas no mundo. Consciência é a única realidade. Não há ninguém a quem possamos nos voltar depois de descobrir que nossa própria consciência é Deus. Pois Deus é a causa de tudo e não há nada como de Deus. Você não pode dizer que o diabo faz algumas coisas e Deus faz outras. Ouça estas palavras. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão, eu irei adiante de ti, e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Isaías 45 versos 1, 3. Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, eu sou o Senhor, que faço todas estas coisas. Isaías 45 versos 7. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade, e libertará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 45 versos 12, 13. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Isaías 45 versos 5. Leia estas palavras cuidadosamente. Elas não são minhas palavras, elas são palavras inspiradas do homem que descobriu que consciência é a única realidade. Se eu estou ferido, eu feri a mim mesmo. Se há escuridão em meu mundo, eu criei a escuridão e a melancolia é a depressão. Se há luz e alegria, eu criei a luz e a alegria. Não há ninguém a não ser este eu sou que faz tudo. Você não pode achar a causa fora de sua própria consciência. Seu mundo é um grande espelho constantemente dizendo a você quem você é. Quando encontra pessoas, elas dizem a você, pelo modo como se comportam, que você é. Suas orações não serão menos devotas, porque você se volta para a sua própria consciência para obter ajuda. Eu não acho que qualquer pessoa em oração sinta mais alegria, a devoção, e o sentimento de adoração do que eu, quando me sinto grato, e assumo o sentimento de meu desejo realizado, sabendo ao mesmo tempo que foi para mim mesmo que me voltei. Na oração você é chamado a acreditar que você possui o que sua razão e seus sentidos negam. Quando você ora, acredite que você tem, e você receberá. A Bíblia declara desta forma:
Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11 versos 24,25,26. Isso é o que devemos fazer quando oramos. Se eu tiver alguma coisa contra outra pessoa, seja crença em doença, pobreza, ou qualquer outra coisa, eu devo soltar e deixar ir, não usando palavras de negação, mas acreditando que ele é o que deseja ser. Desta forma eu o perdoo completamente. Eu mudo minha concepção a seu respeito. Eu tinha uma obrigação com ele e o perdoei. Completo esquecimento é perdão. Se eu não esqueci, então não perdoei. Eu apenas perdoo alguma coisa quando eu verdadeiramente esqueço. Eu posso dizer a você até o fim dos dias, eu perdoo você. Mas se cada vez que eu olho ou penso em você, eu me lembro do que eu tinha contra você, eu não perdoei nada. Perdão é completo esquecimento. Você vai ao médico, e ele lhe dá algo para a sua doença. Ele está tentando dar isso a você, então, ele está dando a você algo no lugar da doença. Dê a si mesmo um novo conceito de si para o velho conceito. Desista do velho conceito completamente. Uma oração concedida implica que algo foi feito em consequência da oração que, de outra forma, não teria sido feito. Portanto, eu mesmo sou a fonte da ação, a mente direcionadora e aquele que concede a oração. Qualquer pessoa que reza com sucesso se volta para dentro e se apropria do estado procurado. Você não tem sacrifício para oferecer. Não deixe ninguém lhe dizer que você deve lutar e sofrer. Você não precisa lutar pela realização do seu desejo. Leia o que diz na Bíblia: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Isaías 1 versos 11, 14. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Isaías 30 versos 29. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas, e seus habitantes. Isaías 42 versos 10. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor o fez, exultai vós, as partes mais baixas da terra, vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó, e glorificou-se em Israel. Isaías 44 verso 23. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Isaías 51 versos 11. O único dom aceitável é um coração alegre. Vindo com cantar e louvor. Este é o caminho de chegar antes do Senhor sua própria consciência. Ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, e você traz o único dom aceitável. Todos os estados da mente que não são o de seu desejo realizado, são uma abominação, eles são superstição e não significam nada. Quando você vem diante de mim, alegra-se, porque a alegria implica que algo aconteceu que você desejou. Venha diante de mim cantando, glorificando e dando graças, pois estes estados mentais implicam a aceitação do estado solicitado. Coloque a si mesmo no humor apropriado e sua própria consciência irá incorporá-lo. Se eu pudesse definir oração para qualquer pessoa, e colocasse isso tão claramente quanto pudesse, eu simplesmente diria: é o sentimento de seu desejo realizado. Se você me pergunta, o que você quer dizer com isso? Eu diria: eu me sentiria na situação da oração respondida e viveria e agiria sob esta convicção.
Eu iria tentar sustentar isso sem esforço, quer dizer, eu viveria e agiria como se isso já fosse um fato, sabendo que conforme eu caminho nessa atitude fixa, minha suposição se cristalizaria em verdade. O tempo não me permite ir mais longe no argumento de que a Bíblia não é história. Mas se você ouviu atentamente minha mensagem nestas 4 noites passadas, eu não acho que você quer mais nenhuma prova de que a Bíblia não é história. Aplique o que você ouviu e você realizará seus desejos, eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. João 14 versos 29. Muitas pessoas, inclusive eu, têm observado eventos antes que eles ocorram, isso é, antes que aconteçam neste mundo de terceira dimensão. Desde que o homem possa observar um evento antes que ele ocorra neste espaço tridimensional, então a vida na Terra procede de acordo com o plano, e este plano deve existir em outra parte em outra dimensão e está se movendo lentamente através de nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então para ser perfeitamente lógico, eles devem ter estado fora deste mundo. E qualquer que seja o lá, para ser visto antes que ocorra aqui, deve ser pré-determinado a partir do ponto de vista do homem desperto no mundo de terceira dimensão. No entanto, os antigos professores nos ensinaram que poderíamos alterar o futuro, e minha própria experiência confirma a verdade de seu ensino. Portanto, meu objetivo ao dar este curso é indicar possibilidades inerentes ao homem, para mostrar que ele pode alterar o seu futuro, mas deste modo alterado, forma novamente uma determinística sequência partindo do ponto de interferência. Futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a sua flexibilidade. O futuro, embora preparado com antecedência em cada detalhe, tem vários resultados. Nós temos em cada momento de nossas vidas a escolha, antes de nós, de diversos futuros nós teremos. Há 2 perspectivas reais sobre o mundo possuído por todos, uma visão natural e uma visão espiritual. Os antigos professores chamavam o primeiro de mente carnal, e o outro de mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como uma consciência desperta comum, governada por nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses 2 centros distintos de pensamento na afirmação: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E Coríntios 21 versos 4. A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são pura imaginação. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. O passado e o futuro são um presente completo à visão espiritual. O que é mental e subjetivo ao homem natural é concreto e objetivo ao homem espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem nos fazem totalmente cegos para o que, de outra forma, nós poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de enxergar o invisível, nós devemos frequentemente, deliberadamente desembaraçar nossas mentes da evidência dos sentidos e focarmos nossa atenção no estado invisível, mentalmente sentindo isso e sentir até que isso tenha nitidez da realidade. Sério, pensamento concentrado focado em uma direção particular desliga outras sensações e as fazem desaparecer. Nós apenas temos que nos concentrar no estado desejado a fim de vermos isso. O hábito de se retirar a atenção da região da sensação e a concentrar no invisível, desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver o que é invisível. Pois as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas. Rom versos 20. A visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra e acelere isso. Um pouco de prática nos convencerá que podemos, controlando nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. O desejo é a mola mestra da ação. Não podemos mover um simples dedo a menos que tenhamos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que no momento domina nossas mentes. Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar o hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que nos chamam a atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta e precisamos, para tornar nossa vida mais agradável. Desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista, quanto maior o ganho antecipado, mais intenso é o desejo. Não há absolutamente desejo altruísta.
Onde não há ganho não há desejo, e consequentemente não há ação. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos reside na pronta obediência a esta voz. Obedecer sem hesitação a essa voz é uma suposição imediata do desejo cumprido. Desejar um estado é tê-lo. Como Pascal disse, você não teria me procurado se você já não tivesse me encontrado. Homem, assuma o sentimento de seu desejo realizado, e então viva e haja nesta convicção, alterando o futuro em harmonia com essa suposição. As suposições despertam o que elas afirmam. Tão logo o homem assuma o sentimento de seu desejo realizado, seu eu quadridimensional encontra meios para a realização desse fim, descobre métodos para sua realização. Não conheço uma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que ao experimentar na imaginação. O que nós experimentaremos na carne, nós alcançaremos nosso objetivo. Esta experiência imaginária com a aceitação final, determina os meios. O eu quadridimensional então constrói, com sua perspectiva maior, os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Mas aqui está uma técnica que torna fácil chamar as coisas que não são vistas como se fossem, ou seja, encontrar um evento antes que ele ocorra. As pessoas têm o hábito de diminuir a importância de coisas simples. Mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é desejo, ou seja, definir o seu objetivo, saber com certeza o que você quer. Em segundo lugar, construa um evento com você. Acredite que encontrará seguindo o cumprimento de seu desejo um evento que implica a realização de seu desejo, algo que terá a ação do eu predominantemente. Em terceiro lugar, estou imobilizando o corpo físico e induzindo uma condição semelhante ao sono, imaginando que você está com sono. Deite-se em uma cama, ou relaxe em uma cadeira. Então, com as pálpebras fechadas e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar na imaginação, mentalmente sinta-se exatamente na ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária, não apenas ficar para trás e olhar, mas sentir que você está realmente realizando a ação, para que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização de seu desejo. Você deve também sentir-se na ação até que ela tenha toda a vivacidade e distinção da realidade. Por exemplo, suponha que você deseja uma promoção em seu trabalho. Ser parabenizado seria um evento que você encontraria após o cumprimento de seu desejo. Tendo selecionado esta ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado sonolento, mas um em que você ainda é capaz de controlar a direção de seus pensamentos, estado em que você está atento sem esforço. Então visualize um amigo que está diante de você. Coloque sua mão imaginária na dele. Sinta ser sólido e real, e continue uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Você não vai visualizar a si mesmo em um ponto distante no espaço e um ponto distante no tempo sendo congratulado por sua boa sorte. Ao invés disso, vai fazer de qualquer lugar aqui, e o futuro agora. O evento futuro é real agora, em um mundo dimensionalmente maior e estranhamente suficiente, agora em um mundo dimensionalmente maior, é equivalente a aqui no espaço tridimensional ordinário da vida cotidiana. A diferença entre sentir a si mesmo na ação, aqui e agora, e visualizar a si mesmo na ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre sucesso e fracasso. A diferença será apreciada se você agora visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente, e sinta-se realmente subindo. O desejo, a imobilidade física que circunda o sono, e a ação imaginária em que o eu predomina com sentimento aqui e agora, não são apenas fatores importantes para alterar o futuro, mas também são condições essenciais para projetar conscientemente o eu espiritual. Quando o corpo físico está imobilizado e nos tornamos possuídos pela ideia de fazermos algo, se nós imaginarmos que estamos fazendo isso aqui e agora e deixarmos a ação imaginária sinceramente seguir diretamente até o sono, é provável que despertemos do corpo físico para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior com um foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejamos e imaginamos que estávamos fazendo na carne.
Evento antes que ele ocorra neste espaço tridimensional, então a vida na Terra procede de acordo com o plano, e este plano deve existir em outra parte, em outra dimensão, e está se movendo lentamente através de nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles devem ter estado fora deste mundo. E qualquer que seja lá, para ser visto antes que ocorra aqui, deve ser pré-determinado a partir do ponto de vista do homem desperto no mundo de terceira dimensão. No entanto, os antigos professores nos ensinaram que poderíamos alterar o futuro, e minha própria experiência confirma a verdade de seu ensino. Portanto, meu objetivo ao dar este curso é indicar possibilidades inerentes ao homem, para mostrar que ele pode alterar o seu futuro, mas deste modo alterado, forma novamente uma determinística sequência partindo do ponto de interferência. Futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a sua flexibilidade. O futuro, embora preparado com antecedência em cada detalhe, tem vários resultados. Nós temos em cada momento de nossas vidas a escolha, antes de nós, de diversos futuros nós teremos duas perspectivas reais sobre o mundo possuído por todos, uma visão natural e uma visão espiritual. Os antigos professores chamavam o primeiro de mente carnal, e o outro de mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como uma consciência desperta comum, governada por nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses dois centros distintos de pensamento na afirmação: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E Coríntios 2 verso 14. A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são pura imaginação. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. O passado e o futuro são um presente completo à visão espiritual. O que é mental e subjetivo ao homem natural é concreto e objetivo ao homem espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem nos fazem totalmente cegos para o que, de outra forma, nós poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de enxergar o invisível, nós devemos frequentemente, deliberadamente desembaraçar nossas mentes da evidência dos sentidos e focarmos nossa atenção no estado invisível, mentalmente sentindo isso e sentir até que isso tenha nitidez da realidade. Sério, pensamento concentrado focado em uma direção particular desliga outras sensações e as fazem desaparecer. Nós apenas temos que nos concentrar no estado desejado a fim de vermos isso. O hábito de se retirar a atenção da região da sensação e a concentrar no invisível, desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver o que é invisível. Pois as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas. Rom. 1 versos 20. A visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra e acelere isso. Um pouco de prática nos convencerá que podemos, controlando nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. Desejo é a mola mestra da ação. Não podemos mover um simples dedo a menos que tenhamos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que no momento domina nossas mentes. Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar o hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que nos chamam a atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta e precisamos, para tornar nossa vida mais agradável. Desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista, quanto maior o ganho antecipado, mais intenso é o desejo. Não há absolutamente desejo altruísta. Onde não há ganho não há desejo, e consequentemente não há ação. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos reside na pronta obediência a esta voz. Obedecer sem hesitação a essa voz é uma suposição imediata do desejo cumprido. Desejar um estado é tê-lo. Estranhamente suficiente, agora em um mundo dimensionalmente maior, é equivalente a aqui no espaço tridimensional ordinário da vida cotidiana. A diferença entre sentir a si mesmo na ação, aqui e agora, e visualizar a si mesmo na ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre sucesso e fracasso. A diferença será apreciada se você agora visualizar subindo uma escada. Então,
Com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente, e sinta-se realmente subindo. Mas, quer despertemos ou não, estamos de fato realizando a ação no mundo da quarta dimensão, e iremos no futuro reencenar aqui em terceira dimensão. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que é objeto de nossa meditação em um único ato, e reencenar várias e várias vezes até isso ser sentido como realidade. Caso contrário, a atenção se afastará ao longo de uma pista associativa, e imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção e, em poucos segundos, nos conduzirão a centenas de milhas de distância do nosso objetivo em termos de espaço e anos de distância no ponto de tempo. Se decidimos subir um lance de escadas, porque esse é o tipo de evento a seguir para a realização de nosso desejo, então nós devemos restringir a ação a subir este particular lance de escadas. Se a atenção vagar, traga-a de volta a tarefa de subir aquele particular lance de escadas, e continue fazendo assim até que a ação imaginária tenha toda a solidez e distinção da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da representação sem qualquer esforço sensível de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com o sentimento do desejo cumprido. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser levado ao estado de sono, no qual já não poderemos controlar os movimentos da nossa atenção, mas um moderado grau de sonolência em que ainda podemos dirigir nossos pensamentos. Uma maneira mais eficaz de encarnar um desejo é assumir o sentimento do desejo cumprido e, em seguida, em um estado relaxado e sonolento, repita uma e outra vez como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a realização do seu desejo. Como, obrigado, 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 até que a única sensação de gratidão domine a mente. Fale essas palavras como se você tivesse se dirigindo a um poder superior por ter feito isso por você. Se, entretanto, buscamos uma projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, então devemos manter a ação até o momento do sono. Experimentando em imaginação com toda a nitidez da realidade, o que seria experimentado na carne, se alcançássemos nosso objetivo, com o tempo, o encontramos na carne conforme a encontramos em nossa imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, afirmações presumidas como verdadeiras, porque suposições, embora falsas, se persistirem até que tenham o sentimento da realidade, se cristalizarão em realidade. Para uma suposição, todos os meios que promovem sua realização são bons. Ela influencia o comportamento de todos, inspirando em todos os movimentos, ações e palavras que tendem à sua realização. Para entender como o homem molda seu futuro em harmonia com sua suposição, simplesmente experimentando em sua imaginação o que ele experimentaria na realidade, se ele percebesse seu objetivo, precisamos saber o que queremos dizer por um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que vamos para alterar o nosso futuro. A observação de um evento antes que ocorra implica que o evento é predeterminado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional. Portanto, para mudar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior, e negaria sem dúvida a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura, e ele sente que, se houvesse uma 4ª dimensão, deveria ser tão óbvio para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Agora, uma dimensão não é uma linha. É qualquer forma em que uma coisa pode ser medida que é inteiramente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para medir um sólido em 4ª dimensão, simplesmente medimos em qualquer direção, exceto a de seu comprimento, largura e altura. Agora, há outra maneira de medir um objeto diferente daqueles de seu comprimento, largura e altura. O tempo mede minha vida sem empregar as 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe tal coisa como um objeto instantâneo. Sua aparência e desaparecimento são mensuráveis. Ele perdura por um período definido de tempo. Podemos medir sua vida útil sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente uma 4ª maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tem, mais substancial e real se torna. Uma linha reta, que se encontra inteiramente em uma dimensão, adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade seria o tempo,
a quarta dimensão oferece, que o tornaria tão vastamente superior aos sólidos, como os sólidos são as superfícies e as superfícies são as linhas. O tempo é um meio para mudanças na experiência, pois todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a instabilidade. Observe que, se bisseccionarmos um sólido, sua seção transversal será uma superfície. Se bisseccionarmos um sólido, sua seção transversal será uma superfície. Se bisseccionarmos uma superfície, obtemos uma linha. E bisseccionando uma linha, obtemos um ponto. Isso significa que um ponto é apenas uma seção transversal de uma linha, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de uma superfície, que é, por sua vez, uma seção transversal de um sólido, que é, por sua vez, se levado à conclusão lógica, apenas uma seção de um objeto de 4 dimensões. Não podemos evitar a conclusão de que todos os objetos tridimensionais são apenas seções transversais de corpos de 4 dimensões. O que significa? Quando eu encontro você, encontro uma seção transversal do você de 4 dimensões, o eu de 4 dimensões que não é visto. Para ver o eu de 4 dimensões, eu preciso ver cada seção transversal ao momento de sua vida desde o nascimento até a morte, e ver todos eles como coexistentes. Seu foco deve ter toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, mais aquelas que você pode encontrar. Eu deveria percebê-las, não na ordem em que foram experimentadas por você, mas como um todo presente. Porque a mudança é a característica da quarta dimensão, eu deveria percebê-las em um estado de fluxo como um todo vivo, animado agora. Se temos tudo isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Significa que, se pudermos nos mover ao longo do comprimento, podemos ver o futuro e alterá-lo, se assim o desejarmos. Este mundo, que pensamos tão solidamente real, é uma sombra da qual e para além da qual podemos, a qualquer momento, passar. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior, um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior, e assim por diante para o infinito. Pois o absoluto é inalcançável por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões acrescentamos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente concentrando sua atenção em um estado invisível e imaginando que ele o vê e sente. Se ele permanecer concentrado nesse estado, seu ambiente atual passará e ele despertará em um mundo dimensionalmente maior, onde o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade objetiva concreta. Eu sinto intuitivamente que, se ele tivesse que abstrair seus pensamentos deste mundo dimensionalmente maior, e se afastasse ainda mais dentro de sua mente, ele novamente faria uma externalização do tempo. Ele descobriria que cada vez que ele recua em sua mente interior e provoca uma externalização do tempo, o espaço torna-se dimensionalmente maior. E ele concluiria que tanto o tempo como o espaço são seriais, e que o drama da vida é apenas a escalada de um bloco de tempo múltiplo dimensional. Os cientistas irão um dia explicar por que existe um universo serial. Mas, na prática, como nós usamos este universo serial para mudar o futuro é mais importante. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com 2 mundos na série infinita, o mundo que conhecemos por causa de nossos órgãos corporais, e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Afirmei que o homem tem a cada instante de tempo a escolha diante dele que vários futuros ele terá. Mas surge a pergunta: como isso é possível quando as experiências do homem acordadas no mundo tridimensional são pré-determinadas? Com a sua observação de um evento antes que ocorra. Esta capacidade de mudar o futuro será vista se compararmos as experiências da vida na Terra com esta página impressa. O homem experimenta eventos na Terra sozinho e sucessivamente da mesma maneira que você está experimentando agora as palavras desta página. Imagine que cada palavra nesta página represente uma única impressão sensorial. Para entender o contexto, para entender meu significado, você focaliza sua visão na primeira palavra no canto superior esquerdo e, em seguida, move seu foco através da página da esquerda para a direita, deixando-a cair sobre as palavras, individualmente e sucessivamente. No momento em que seus olhos alcançam a última palavra nesta página, você extraiu meu significado. Mas suponha que ao olhar para a página, com todas as palavras impressas nela igualmente presentes, você decidiu reorganizá-las. Você poderia, reorganizando-as,
contar uma história inteiramente diferente. Na verdade, você poderia contar muitas histórias diferentes. Um sonho não é mais do que um pensamento não controlado em 4 dimensões, ou o rearranjo de impressões sensoriais passadas e futuras. O homem raramente sonha com eventos na ordem que os experimenta quando está acordado. Ele geralmente sonha com 2 ou mais eventos que são separados no tempo, fundido em uma única impressão sensorial, ou então reorganiza tão completamente suas impressões sensoriais acordadas que não as reconhece quando as encontra em seu estado de vigília. Por exemplo, eu sonhei que eu tinha entregue um pacote no restaurante no meu prédio. A recepcionista me disse: "Você não pode deixar isso aí." O ascensorista me deu algumas cartas e, enquanto eu lhe agradecia, ele, por sua vez, me agradeceu. Neste ponto, o ascensorista noturno apareceu e fez uma saudação para mim. No dia seguinte, quando saí do meu apartamento, peguei algumas cartas que tinham sido colocadas à minha porta. No meu caminho para baixo eu dei uma gorjeta ao ascensorista e lhe agradeci por cuidar da minha correspondência, e ele agradeceu-me pela gorjeta. Ao voltar para casa naquele dia, ouvi o porteiro dizer a um homem de entrega: "Você não pode deixar isso aí." Conforme eu estava prestes a pegar o elevador até meu apartamento, eu me senti atraído por um rosto familiar no restaurante, e quando eu olhei, a anfitriã me cumprimentou com um sorriso. Naquela noite, acompanhei meus convidados do jantar até o elevador e, ao despedir-me deles, o operador noturno me cumprimentou. Simplesmente rearranjando algumas das únicas impressões sensoriais que eu estava destinado a encontrar, e fundindo 2 ou mais delas em impressões sensoriais únicas, construí um sonho que diferia um pouco da minha experiência de vigília. Quando tivermos aprendido a controlar os movimentos da nossa atenção no mundo de 4 dimensões, seremos capazes de criar conscientemente as circunstâncias no mundo tridimensional. Aprendemos esse controle através do sonho acordado, onde nossa atenção pode ser mantida sem esforço, pois a atenção com mínimo de esforço é indispensável para mudar o futuro. Nós podemos, em um sonho acordado, conscientemente construir um evento que desejamos experimentar no mundo tridimensional. As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho acordado são realidades presentes deslocadas no tempo ou no mundo de 4 dimensões. Tudo o que fazemos na construção do sonho acordado é selecionar dentre a vasta gama de impressões sensoriais aquelas que, quando adequadamente organizadas, implicam que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos em uma cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono. Um estado no qual, embora no limite do sono, nos deixa no controle consciente dos movimentos de nossa atenção. Então nós experimentamos na imaginação o que nós experimentaríamos na realidade, se este sonho acordado fosse um fato objetivo. Ao aplicar esta técnica para mudar o futuro, é importante sempre lembrar que a única coisa que ocupa a mente durante o sonho acordado, e a ação, é a sensação predeterminadas que implicam o cumprimento do nosso desejo, como o sonho acordado vai se tornar um fato físico não é nossa preocupação. Nosso reconhecimento do sonho acordado como realidade física inicia os meios para sua realização. Deixe-me novamente estabelecer o fundamento da oração, que não é nada mais do que um sonho acordado controlado. 1. Defina o seu objetivo. Saiba definitivamente o que você quer. 2. Construa um evento no qual você acredita que encontrará, seguindo a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante, um evento que implica a realização do seu desejo. 3. Imobilize o corpo físico e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, mentalmente sinta a ação proposta, até que uma única sensação de satisfação domine a mente, imaginando durante todo o tempo que você está realmente realizando a ação aqui e agora, para que você experimente em imaginação o que você experimentaria na carne, se você agora percebesse seu objetivo. A experiência me convenceu de que esta é a maneira mais fácil de alcançar nosso objetivo. No entanto, meus próprios muitos fracassos me condenariam, se eu sugerisse que dominei completamente os movimentos de minha atenção. Mas eu posso, como professor antigo, dizer: esta única coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que estão por trás, e estendendo-me àquelas coisas que são antes, eu prossigo para a marca, para o prêmio. Filipenses 3 versos 13, 14. Mais uma vez quero lembrá-los de que a responsabilidade de fazer o que vocês fizeram de real neste mundo não está nos seus ombros. Não se preocupe com o como,
Você assumiu que ele é feito, a suposição tem sua própria maneira de objetificar a si mesmo. Toda a responsabilidade de fazê-lo assim é removida de você. Há uma pequena afirmação no livro de Êxodo que confirma isso. Milhões de pessoas que o leram, ou o mencionaram ao longo dos séculos, não o compreenderam completamente. Ele diz: não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Êxodo 23 verso 19. Incontáveis milhões de pessoas entenderam mal esta declaração, até neste mesmo dia na Era Iluminada de 1948, não vão comer quaisquer produtos lácteos, com um prato de carne. Simplesmente não fazem isso. Eles pensam que a Bíblia é história, e quando ela diz, não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe, leite e os produtos do leite, manteiga e queijo, eles não vão fazer ao mesmo tempo em que fazem um cabrito ou qualquer tipo de carne. Na verdade, eles ainda têm pratos separados nos quais cozinham sua carne. Mas agora você está prestes a aplicá-lo psicologicamente. Você tem feito a sua meditação e você assumiu que você é o que você quer ser. A consciência é Deus, sua atenção é como o próprio fluxo de vida ou o próprio leite que nutre e torna viva aquilo que mantém sua atenção. Em outras palavras, o que mantém sua atenção tem sua vida. Ao longo dos séculos um garoto foi usado como símbolo do sacrifício. Você deu à luz tudo em seu mundo. Mas há coisas que você não deseja mais manter vivas, embora tenha sido mãe e pai delas. Você é um pai ciumento que pode facilmente consumir seus filhos, assim como Cronos seus filhos. É seu direito consumir o que anteriormente você expressou quando você não sabia melhor. Agora você está separado da consciência desse estado anterior. Era sua cria, era seu filho, você o corporificava e expressava em seu mundo. Mas agora que você assumiu que você é o que você quer ser, não olhe para trás, para seu estado anterior, e nem pergunte como ele vai desaparecer do seu mundo. Pois se você olhar para trás e der atenção a ele, você está mergulhando mais uma vez aquela criança no leite materno. Não diga a si mesmo, eu me pergunto se estou realmente separado desse estado, ou eu me pergunto se assim e assim é verdade. Dê toda a sua atenção à hipótese de que isso é assim, porque toda a irregratidade e responsabilidade de fazê-lo assim é completamente removida de seus ombros. Você não tem que fazê-lo assim, é assim. Você apropria o que já é fato, e anda na suposição de que é, e de uma maneira que você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, ela se torna objetivada em seu mundo. Não se preocupe com o como, e não olhe para trás para o estado anterior. Ninguém, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9 verso 62. Basta assumir que está feito e suspender a razão, suspender todos os argumentos da mente tridimensional consciente. Seu desejo está fora do alcance da mente tridimensional. Suponha que você é o que você deseja ser, ande como se fosse, e conforme você permanece fiel à sua suposição ela vai cristalizar em verdade. Neville Goddard Lições 1948. Agora vamos para o silêncio. Imaginando. Gratidão por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.